Ao palco, Josué Fabiano, Gorila Albino. Hoje o meu sonho é ser o primeiro cadeirante brasileiro masculino ser campeão do Mr. Olímpia. Cara, minha trajetória já tem um tempinho aí, mas menos de um ano provavelmente eu virei profissional e nunca foi fácil, né, na verdade. Então passei por uns bocados aí para me tornar o atleta que eu sou hoje. E hoje eu tenho algumas belas conquistas e minha trajetória é um pouco mais complexa, né, vamos dizer assim. Então, sou um menino que veio de baixo, uma pessoa humilde, pés no chão e hoje eu luto para poder viver do sonho que hoje eu já vivo. O fisiculturismo entrou na minha vida pouquinho depois do final da pandemia. Eu já treinava, eu não tinha noção que hoje eu seria o atleta que eu sou. Nunca passou na minha cabeça o que eu estaria vivendo hoje em dia, mas com a fé que eu sempre tenho, que é a minha base de tudo, hoje o fisiculturismo veio na minha vida como se fosse um mecanismo de mostrar o que eu sou capaz. A minha fé que faz eu levantar daquela cama ali do meu quarto e saber que tem mais um leão para ser tomado, né? Então é complicado, mano. É muito complicado, porque você não sabe se você vai estar bem no dia seguinte, se você vai estar disposto para poder fazer mais um dia de treino, mais uma rotina, a mesma rotina. A parada é você ser todo dia a mesma pessoa, você comer a mesma comida, porque muitos atletas, assim como eu, abdicou de muitas coisas para poder viver do sonho. Então hoje eu não tenho o que reclamar da vida que eu tenho hoje. Eu me vejo campeão da Olímpia. E se Deus quiser, para tirar esse título de mim vai demorar, hein? Vai demorar porque vou ter muito sangue no olho e muito trabalho duro. Entende? Então, para não desistir, a caminhada vai ser difícil, não vai ser fácil, porque se fosse fácil, estava todo mundo fazendo, e para não desistir. Por mais que passasse na sua cabeça, para não desistir. Hoje você vai ver como é que é a avaliação de um atleta visto com os olhos de um treinador. Bom, todo mundo sabe, eu não estou mais fazendo treinamento dos atletas, exceto o Lobo. E aqui eu estou para avaliar aqui o Gorila, para depois passar qual que é a minha visão para o Pacho, que hoje é o treinador dele. Então já estou alinhado aqui com o Pacho, ele pediu para mim, porque ele está viajando, para eu poder, de uma certa forma, funcionar como se fosse a visão dele. Então eu vou passar aqui qual que é a minha visão pro Pacho sobre de como está o físico do Gorila, levando em consideração que hoje a gente tem
7 semanas aí pro Olímpia, indo para sexta praticamente. Hoje é quarta-feira. Então são 6 semanas. Tecnicamente nós usamos entre no mínimo 12, 16 na média, no máximo 20 semanas. Tudo depende do estágio, do ponto de partida, né? O gorila nunca foi um cara que acumulou muita gordura. Mas a gente sabe que se apertar demais, ele acaba perdendo volume. Isso a maioria dos atletas vai acontecer. Então é muito mais conveniente você fazer um trabalho com uma janela maior de tempo, exatamente para proteger o máximo possível a massa do atleta e ir fazendo modificações dentro desse planejamento, gradativas, para que o atleta não sofra com o impacto desse déficit calórico excessivo, que é a única forma de a gente conseguir construir o máximo de definição. Quantos quilos você está hoje? Hoje eu estou com 81. 81? 81. Aí, Lô, praticamente seu peso. Meu auge no off foi em 88. A meta com eu e com o Pacho era para chegar a 90 se não fosse a competição de Ohio. Se não fosse isso, eu tava quase chegando nos 90. E último Olímpia, você tem noção quando você chegou? O último Olímpia eu subi com 78. 78. 78. Tá? 3 quilos só acima. Vamos ver como é que você tá. Porra, muito pouco, ó. 3 quilos só acima do... É, mas você tem que levar em consideração que te evita ali o... não dá para pensar o que a gente pensa para uma pessoa comum para o gorila, porque eu tenho um tronco com muita massa e eu tenho as pernas, né, que ele pouco utiliza. Sim. Olha que linha fantástica que ele tem, cara. Flatzão, tá comendo pouco. Peitoral. O gorila tem uma cintura muito amarrada. E aí, você mudaria essa pose? Oi? Você mudaria essa pose? Faz de novo o peitoral. Ó. É o mesmo bizu que só passou pra mim, né? Ó como, você viu como muda? Ó, ele posando igual você antes. Depois eu vou passar um bizu pra você pra ver se a gente muda um pouco sua pose. Vira de costas, ó o trícepeta. Brabo, hein, mano? O tríceps é Muito muito bom, o fibrando. tríceps dele. O tríceps tá quase fibrando. Tá fibrando, na Tá verdade. começando a fibrar. Aqui sempre foi o ponto de atenção no físico do gorila, onde precisa trazer ali mais muscularidade, mas O os trapézio eretores é da muito coluna forte, dele né? é onde ele não consegue fortalecer por causa da lesão. Tá, de frente abdômen. O mais musculoso. Ó. Tá. Bom. A pele do abdômen é muito fino, né? Ele é um cara que tem uma cintura muito amarrada. O ombro dele parece que é 3 cabeças, né? É. É bem grande mesmo. Ombro e braço, Ombro- no caso do gorila, são como se fosse o glúteo e as pernas de uma pessoa comum. Entendeu? Então é onde ele vai realmente ter um destaque muito grande, ao ponto de fazer com que o peito dele pareça pequeno, sendo que ele tem um peitoral bom. Mas a gente tem um extremo desenvolvimento de braços e de ombros, que acaba trazendo um pouco de assimetria. Então o gorila ele sempre vai ter que bater muito mais em peito e costas do que ombro e braço. Nunca vai ser prioridade para ele o treino de ombro e braço. Sempre vai ser peito e costas. Aí quando eu olho assim para o físico do gorila, algumas coisas que eu vejo. Eu não vejo um físico homogêneo com relação à definição.
E acredito que todos vocês estão vendo isso também. Então tem um padrão de definição que para 7 semanas de frente é aceitável, mas de costas deve muito. Né? Então está devendo muita definição nas costas. Eu preciso de alguma forma fazer com que você trabalhe os seus eretores da coluna. Porque chega ali no final do trapézio médio, eu não tenho mais marcação nenhuma. Mas eu não tenho mais marcação porque eu não tenho massa. Então fazer a extensão de tronco num banco romano vai ajudar pelo menos você a ter uma marcação ali com um pouco mais de muscularidade. Então você precisa incluir esse exercício na sua rotina com urgência, tá? Para poder fazer esse final das costas embaixo, para poder fazer com que seu lower back se destaque mais. Além de ter que apertar mais, cara. A gente vai ter que apertar mais porque quando a gente olha assim, tá definido, mas para ser Mr. Olímpia eu preciso de um nível de estriamento, um nível de condicionamento que hoje ele não tem. Sim. E assim, sempre foi o tendão de Aquiles do gorila, trazer um nível de condicionamento extremo. O gorila já era para ser um cara Mr. Olímpia. Mas sempre aconteceu alguma coisa, um percalço aí na carreira dele que não deixou isso acontecer, e esse ano a gente está lutando para poder ajudar ele ao máximo e fazer com que ele se veja campeão, sabe? Então trazer ele aqui para fazer essa avaliação é exatamente apontar o que precisa ser modificado a tempo, né? Porque depois não adianta vir falar, você poderia ter feito melhor. Então, para falar alguma coisa tem que ser nesse exato momento. E aí, quando eu olho no padrão de definição dele, eu não consigo ver um físico homogêneo. Eu tenho um padrão de definição na frente que é bom para data, né? É bom para data, não é bom para competição, mas para data tá bom. Mas as costas não correspondem à frente. Eu também vejo você um pouco menor, gorila. Eu não sei se o Pacho apertou demais a dieta ou o que você está fazendo com relação aos ergogênicos, mas essa não é a sua maior versão. Então eu precisava de atenção nesses pontos. Continuar trabalhando peito e costas. Isso não vai mudar por longos anos ainda da sua carreira, tá? Incluir de uma vez por todas exercícios para sua... Você acha que é válido fazer em todos os treinos ou somente no dia de costas? Eu acho que assim, daria para... Depende do quantas séries que você vai fazer, né? Então, você pode ali fazer... Se fosse para fazer todo dia, 3 séries por dia. Entendeu? Começa com 3 séries. Se tiver condicionado, aí a gente coloca até a 4ª série. Nesse começo, porque você não vai conseguir trabalhar com carga. Conforme o tempo for passando, você vai começando a ficar mais condicionado e mais forte. Aí seria mais conveniente a gente tirar um pouco desse volume e compensar com mais carga. Então, segurar uma anilha ali ou uma barra nas costas, igual o Darense fazia. Fazer a pergunta. Que seria bom fazer com carga ou sem carga? Hoje, você não conseguiria fazer muitos movimentos com carga. E você pagaria um preço muito alto na recuperação. Então a gente teria que fazer ali todo o processo de adaptação, fazendo um número maior de séries e repetições sem carga. E a partir do momento que você se sentir condicionado, falar, cara, hoje eu já estou mais preparado, vou pôr um pouquinho de peso. E aí a gente vai observando ali o resultado e tentando tirar um pouco dessas séries, para não ter tanto volume, e compensando um pouco mais com carga. A gente vai trocar volume. A gente começa com um volume mais alto, traz esse condicionamento, começa a construir força, construiu força, diminui o número de séries, começa a focar em progressão de carga. Nessa ordem. Para no final você está treinando ali com uma carga razoável e com toda essa parte baixa das costas com mais marcação. Porque se você não fizer esse movimento, a gente não vai conseguir marcação ali naquela região. E quando a gente olha para as costas do gorila, tem um desenvolvimento muito grande de trapézio superior. Sim, até Muito por causa grande. do... Isso.
É Eu usei o muito ato. muleta. muito desenvolvido. Então ele tem esse ato aqui de estar trabalhando, ó. Essa condução dos ombros aqui durante todo o momento. Antes mesmo, na época da muleta. E agora, ó o tríceps dele. Olha Sim. isso, filma ali o tríceps. Ó, Parado. parado. Mas qual que é o movimento da cadeira? Ele puxa, abaixa, puxa, abaixa, puxa, abaixa, puxa, abaixa. Isso obviamente vai trazer um desenvolvimento de braço que vai funcionar como se fossem as pernas dele. Sim. Entendeu? O gorila é o cara que tinha que andar na bananeira. Ô Júlio, eu tenho uma dúvida contigo. Você acha que seria muito válido? Porque eu tenho dificuldade imensa de fazer cardio na esteira. Eu consigo fazer, que todo mundo já sabe. Sim. Mas você acha que seria mais válido eu fazer com a cadeira? Por exemplo, eu tenho um corredor enorme lá no meu prédio. Tipo, fazer com intensidade, com casaco e tudo. Você acha que seria muito válido ou... Cara, cardio é cardio. Né? Então, quando a gente fala de cardio, a gente está falando de uma ação a qual você força o seu coração a se manter numa frequência maior durante determinado tempo. E isso vai favorecer o quê? Mais circulação sanguínea e, consequentemente, você vai ter mais queima energética. Você vai precisar de uma demanda energética maior para suportar essa sua ação. E isso vai fazer com que seu coração se torne mais condicionado e que sua recuperação entre as séries se torne melhor. Existem N formas de você fazer cardio. Então, se você pegasse uma pessoa ali que tem obesidade, precisa fazer cardio, mas tem suas articulações comprometidas, tem aquela bike manual. Vamos inverter a situação, a pessoa tem ali uma restrição com relação aos braços, ela tem uma atrofia ali nos braços, não mexe os braços, só tem as pernas. Qualquer cardio que eu fizer com a perna é válido. Então não muda. Eu fazer cardio com o braço, com a perna, posso estar fazendo essa bicicletinha, posso usar as cordas navais, tudo isso é cardio. Você consegue, com uma certa dificuldade, estar andando, pode ser feito andando também. Então assim, o cardio que você fizer será muito bem-vindo. Mas, se eu pudesse escolher um cardio mais personalizado, levando em consideração a sua situação atual, você tem noção qual cardio que eu escolheria? Você tem noção qual cardio que eu escolheria? Vamos ver se é certo. Eu acho que seria ou a corda ou a própria esteira. Mas eu acho que seria A própria corda esteira. ou a esteira? E você? A esteira. O que você acha? Talvez a esteira. Talvez a esteira. Certeza que é alguma coisa muito diferente, tá ligado? Os dois erraram. O que seria? Para mim, o cardio perfeito para você seria o remo. Muito bom. Muito bom. Exatamente pela situação de eu ser obrigado a usar os eretores da coluna e fazer o movimento de remada e forçar mais ainda o trabalho das costas. Tanto que no último ali para meu, eu fiz como se fosse puxando uma Sim, igual corda. aquele do que a gente tem hoje daquelas. Isso, exato. Sim. E me queimou, eu suei muito. Tipo, suei muito e teve mais resultado. Sim. Então, adaptar um remo para você seria a melhor coisa, porque é o remo que traria mais detalhamento no seu dorsal. Então, levando em consideração qual que é a sua situação atual, indiscutivelmente o remo seria a melhor opção para poder trabalhar mais suas costas, que é o seu ponto fraco hoje. Entende? Então, olhando você de frente e levando em consideração o tempo, você fica pronto, de frente. Nesse caso, agora, seria bom em jejum ou pós-treino? Não vai mudar a queima calórica. Não vai mudar. É uma questão do qual você se adapta melhor.
Eu não, que nem tipo o Lobo, eu não pedi para ele fazer cardio em jejum, mas ele gosta. E aí ele precisa fazer 2 cardios e um treino. O que você quer fazer? Quer treinar primeiro, fazer 2 cardios na sequência? Quer fazer um cardio primeiro, treinar e depois fazer outro cardio? Pode. O que eu não queria? Que você fizesse as 2 atividades na mesma sessão. Entende? E aí, por exemplo, como que está dividido o seu treino? Tá, segunda peito, terça costas, quarta seria ombro e peito, aí na verdade quarta descanso, aí quinta ombro e peito e sexta finaliza com costas e peito também. Aí sábado joga pra costas e domingo descanso. Tá. O que é legal? Usar o cardio que eu te pedi nos dias que você não foca em costas. O dia que você foca em costas, você pode fazer corda naval, você pode fazer um elíptico, o que você se adaptar melhor, tá? E aí o que eu queria que você fizesse? Não avalia ali por tempo só, avalia por uma quantidade de calorias que você vai determinar junto com o Pacho. Então eu preciso fazer 400, preciso fazer 500, preciso fazer 600 calorias por sessão. Porque aí você vai tomando o ritmo conforme a queima calórica. Entende? Então, às vezes, se você tem um condicionamento bom, você consegue fazer 500, 600 calorias em menos de 1 hora. Mas, por exemplo, se você pegar uma esteira hoje, se fizer 1 hora, você está queimando quanto em 1 hora? Geralmente fica em torno de 500 a 600 calorias. Entre 500 e 600, mas é 1 hora na velocidade? Só 6. Na velocidade 6. Talvez 6, inclinação 6. Eu Entendeu? só consigo no 1.8. Entendeu? Então é por isso que eu estou te falando. Como você tem essa particularidade, é muito mais válido você junto com o Pacho falar, preciso que você me traga 500, 600 calorias de gasto calórico na sessão de cardio. E aí você vai, dependendo do cardio que você fizer, você pode levar 1h30 até fazendo cardio. Entende? Mas dentro do ritmo que você seja capaz de cumprir essa rotina. Vai melhorando o condicionamento, você vai começar a acelerar e vai começar a comprimir mais esse tempo. Fazendo essa queima calórica em um tempo muito menor, porque você está mais condicionado. Mas isso é questão de tempo. Mas eu acho que a principal diferença que ia trazer muito mais resultado para você era se você conseguisse fazer esse remo. Você tem acesso ao remo? Remo em casa não, porque em casa não, mas na aero eu tenho. Tá. Na aero eu sei que tem o local do remo lá. Então vamos lá. Galera, quem tiver um remo à disposição parado aí na sua casa, quiser estar ajudando aí o Gorila a se tornar Mr. Olímpia, por favor, nem que seja emprestado. Vamos ajudar ele a tentar arrumar um remozinho para ele estar fazendo esse cardio na sua casa, para trazer uma tranquilidade para você. E aí você só sai uma vez por dia para poder treinar, entendeu? Mas eu sei que agora você está morando perto da academia e isso vai facilitar muito sua vida. Mas o remo cairia como uma luva para você, um cardio fácil, que você vai estar ali sentado e trabalhando seu ponto fraco. Então, tudo que você não quer ouvir é faltou costas. E é um vacilo meu também, mas dá pra melhorar. Dá para melhorar. Sempre dá. Dá para melhorar. É buscar ali. Cara, todo mundo vai ter seu tendão de Aquiles, o seu dorsal. Então, quando você faz uma análise ali dos seus concorrentes, você tem que entender que contra esses caras, aonde você tem mais chance de pontuar? Quais são as poses que são campeãs? E aí, quando você vira de costas, o que você vai entregar? Você vai entregar a sua nota 8 contra uma nota 10 do cara e vai pesar muito. Se você perder de 10 a 9, aí beleza, mas 10 a 8 ferra você. Entendeu? Então tudo que você tem que fazer é entregar umas costas o máximo compatível com a sua frente. Se você conseguir esse físico mais homogêneo, não tem como você não ser Mr. Olímpia. Você vai ser o primeiro cadeirante Mr. Olímpia brasileiro. E vai ser o primeiro cadeirante Mr. Olímpia da Groove. Eu gostaria muito que isso acontecesse, cara. Inclusive, eu vou estar indo lá para ajudar na cobertura, né? E aí eu ia falar para você, cara,
Os dias que eu sei que o Pacho ele vai provavelmente antes para lá, para poder treinar os atletas. E aí você conta comigo, vem aqui uma vez por semana para eu te avaliar, para eu te cobrar, para poder te ajudar nessa missão. Eu acho que o meu papel é realmente ali tentar de alguma forma ajudar o Pacho a trazer a sua melhor versão, para que esse título venha para o Brasil. E se você conseguir fazer isso, é como se você fosse o Ramon da wheelchair. Caramba, que colado, hein? Caramba, hein? Os dois maiores aí do Brasil. maluco. Os maiores do Brasil. Já era para isso ter acontecido. Todo mundo tem seus problemas, o Gorila tem os deles, e por esses problemas ele não conseguiu ainda se tornar Mr. Olímpia. Mas eu volto a falar aqui para vocês, eu já conversei com ele sobre isso. Eu não conheci nenhum atleta cadeirante que tenha o potencial genético que o Gorila tem. É muito mais uma questão da gente acertar o que são essas estratégias para poder trazer a melhor versão dele. E ele está do lado de um cara que é fantástico, né? O Pacho já provou por A mais B que é um exímio treinador e ele é muito experiente para poder trazer esse resultado que o Gorila precisa. Mas a gente precisa de tentar ajudar de alguma forma. Então, se eu puder ajudar, eu acho que essa é a melhor forma, tentando trazer você para mais perto, para avaliar você, para poder cobrar você, para trazer a melhor versão. Tá? Se você fosse meu atleta, eu te diria, e eu não quero que você leve isso pro coração, tá? De forma alguma. Tô falando aqui com o Gorila Albino, não tô falando com o Josué. São coisas diferentes. Tá? Então, para o Gorila Albino, eu diria, você pode ser melhor do que o que você está apresentando hoje. E para o Josué, eu diria, acredite que você vai ser Mr. Olímpia. Até arrepiei. Porque eu acredito. Agora, se você não acreditar, isso não vai acontecer. E entenda que nesse nível de jogo, que é o último nível, uma refeição perdida é um ponto a menos. Um cardio perdido é um ponto a menos. E por um ponto, você não se torna olímpio. É um jogo de quem erra menos, não é de quem acerta mais. Todos estão buscando acertar, todos têm potencial genético, mas só um vai vencer. E de todos aqueles caras que eu vi, durante os 3 anos que você perdeu, você era o melhor deles. Mas enquanto você não colocar isso na sua cabeça, o título não vai vir. Então acredita e luta por isso. Você primeiro tem que acreditar em você antes de qualquer coisa, né? Se tu não acreditar em tu, ninguém vai acreditar por ti. Entendeu? Então eu quero você posturado naquele Olímpia, a gente quer produzir mais conteúdo com você, mostrar sua história, mostrar mais sua rotina, criar esse engajamento para que no dia da competição as pessoas estejam ali com expectativa em cima do que você pode produzir. A gente está vivendo um momento no fisiculturismo que a gente não tem herói, cara. Acabou os heróis. Rafael Brandão está afastado. A gente tem um Ramon que não vai competir contra o Seban. E as categorias estão ficando sem graça. Então, se a gente não trouxer essa expectativa de, olha, o Brasil tem chance de ser campeão esse ano, a gente não vai conseguir atrair o público para assistir a competição, para ter engajamento. E se não tiver engajamento, Não tem competição. começa a diminuir cada vez mais o interesse das pessoas no fisiculturismo e a gente pode, infelizmente, voltar para onde a gente estava, que era para o fundo de uma caverna. E se tem uma pessoa que pode ser a lanterna dentro dessa caverna, trazendo luz e esperança, é você. Depois do Ramon, não existe nenhum atleta masculino que está mais próximo do título que você. E pega esse vídeo e escuta de novo. Eu vou falar de novo. Não existe um atleta masculino hoje que está mais próximo do título que você. Nós temos o Edivan Palmeira, que é formidável na Men's Physique, está próximo do resultado do Gorila, mas não trouxe um terceiro lugar como um Gorila.
Então, você é quantas vezes terceiro lugar? E 2 vezes segundo. Vocês estão vendo? Então, eu falo terceiro lugar porque foi a última vez que ele competiu no Mr. Olímpia que ele ficou em terceiro lugar. Mas o Gorila, ele tem 3 edições de Olímpia. 2 ele foi vice, 1 ele foi terceiro lugar. Então eu não estou falando isso daqui como uma forma de motivação. Eu estou falando isso mostrando para vocês dados. E contra dados não há argumentos. O dado é esse. Nós temos um cara aqui que está pronto para disputar o título. E o que vai definir quem vai ser o campeão e o vice é o tamanho da força de vontade. Porque ali a genética boa está a favor dos dois. Quem tem mais olho, né? Quem tem mais E isso serve para de você, tigre. tá? Porque você está diante de um cara que Com tem certeza. 2 vice-campeonatos e um terceiro lugar com 28 anos de idade. Sim. E eu quero que você esteja nesse nível quando você tiver a idade dele. Amém. Mandei um post um dia desse pro Julião do Enton lá. 22 anos. Falei, aí, Julião, 22 vamos anos, buscar, hein? trazendo um resultado fantástico. Coloca uma imagem do Enton aí pra galera ver. A evolução dele de E 18 entender. anos pra 22 é bizarro, velho. Mas também aquele moleque ali é psicopata, tá ligado? Psicopata. É o cara que olha pra frente e fala, eu vou ser o campeão. É aquele cara que, tipo assim, se tu tá no meu meio, eu vou te atropelar, tá É ligado? isso. É isso que a gente quer de você, Gorila. Chegar com sangue no olho, olho de tigre. Sai do meio que eu vou te atropelar, meu irmão. E fazer suas melhores poses com a certeza de que você vai levantar aquele troféu que só a sua categoria tem. Tá? Tá? Aquele troféu diferente ali, ó, É pressão. é só a sua categoria que tem. Eu Pressão. gostaria muito de sentir o peso daquele troféu na minha mão também. De ver ele aqui. De ver ele aqui com Vai a ser o gente. primeiro a pegar. De ver ele... Não, o segundo. Deixa você... Não, eu primeiro, lógico. Eu Não, primeiro, terceiro. mas... Você, o Pacho, O Pacho. depois eu. Exato. Tá feito. Tá Já feito. tô feliz com isso. Que honra, hein? Perfeito? Então bora pro treino, vamos trabalhar, que eu quero ver você Olímpia. E não só eu, o Lobo Com e certeza. todo o Brasil estamos torcendo por você. Por favor, Gorila, traga esse título e se torne um herói. Você já é herói, mas a gente quer que você seja o herói da prateleira de cima, ao lado do Ramon Dino. Mancha, eu fico viajando porque eu tenho certeza que o Júlio sabe messar as palavras, tá ligado? Tipo, o bicho... Eu tenho certeza que ele vai voltar pra casa e vai falar assim, mancho, Não, hoje eu mexi com a cabeça desse menino. hoje eu vou chegar Vou botar com a naquela... perna daquele Na... tamanho. Mancho, hoje eu vou Hoje eu chegar mexi com a ali, cabeça dele. vai deitar com a cabeça no travesseiro e Hoje, vai hoje eu... lembrar de tudo que o Júlio falou, porque ele tá sendo assim comigo, entendeu? É a Tipo, mudança. Mancho, toda série, mano. Mesmo que o Júlio não esteja aqui, ele tá comigo, tá ligado? Isso é muito louco. Eu Isso é muito já, louco. eu já conversei isso com o Gorila. Eu já conheci atletas brasileiros que poderiam ter chegado muito mais longe, mas não chegaram porque tinham a genética, Mas não tinham a disposição, mas não tinha a maturidade mental para poder suportar o processo, que não é fácil, galera. Essa batalha processo- é a batalha de quem aguenta mais, né? Não é fácil. O cara, para passar fome igual eles estão passando, privar de qualquer tipo de lazer e pensar só nisso, não é para qualquer um. É abrir mão de tudo em prol de se tornar o maior atleta da modalidade. Então é muito amor envolvido. A gente está falando de um cara aqui que está numa situação de cadeira de rodas e que encontrou no fisiculturismo a vontade para continuar a viver sorrindo. Então a gente não está falando de sobreviver, a gente está falando de viver. Quando a gente está falando de ver, é de ter a plena certeza de que tudo que você fez para ser o melhor no que você se propôs, valeu a pena. E eu tenho certeza que se o Gorila encerrasse a carreira dele hoje, ele seria um atleta frustrado. Porque ele sabe que estava ali na mão dele, mas que de alguma forma aquilo escapou. E nada dói mais do que você saber de que poderia ter sido você.
É o que eu acabei de falar ali, né? Mas não foi por algum erro. Entendeu? Então, assim, eu acho que o gorila já tem essa experiência. Ele já errou, ele já aprendeu. E agora é hora de mostrar que ele tem essa maturidade e a certeza de que ele será o campeão. Porque Mas isso só a gente já tem. Só um ponto. Essa minha preparação é a preparação que eu mais estou obsesso. Obcecado. Mas muito por conta do Júlio. E de saber o quanto que eu sou chato. Sim. Mas é porque, na verdade, mancho, eu aprendi isso com minha mãe, mano. Se tem muita gente que passa a mão na tua cabeça toda hora, mesmo quando tu tá no erro, é porque tu tá errado, tá ligado? Tem alguma coisa estranha. Entendeu? Então, às vezes, por mais que esteja bom, se o Júlio falar pra mim, mancho, tem que melhorar. Na minha cabeça eu vou ter que melhorar, entendeu? E isso que vai fazer tu chegar no próximo nível. É isso. Entendeu? E tipo, essas palavras que ele tá falando pra ti, mas eu tenho certeza que ele tá convicto do que ele tá falando. E por isso que eu te chamei para participar desse vídeo. Para que você olhe ele e se veja nessa mesma posição. Sim, sim. Mas o que você tem que fazer para conseguir chegar nesse nível é um livro que você ainda não leu. Sim. Então eu vou te cobrar essa leitura da melhor forma possível e eu quero que você escreva esse capítulo com o final mais feliz que você puder escrever. Fechado? Tá escrito, fechado. Bora pra cima, galera! Estamos juntos, deixa o seu like aí, escreve uma mensagem aqui pro gorila de motivação, porque nós estamos atrasados. Mas eu tenho certeza que com o olho de tigre, esse cara aqui vai trazer o Olímpio. E ó, mensagenzinha pro Lobo, tá? Tá atrasado também, mas tá fazendo o trabalho dele. Tamo junto.